everybody! E aí, everybody? Estamos aqui para o nosso segundo dia do Estamos quadro. aqui onde? Aqui, amor, no teu sofá aqui, ó, gente. Isso aqui é a sala do Lipão. Ela vem, invade a minha sala pra gravar. Não, ele falou que não tinha tempo pra gravar em casa, eu tive que marcar um horário e aparecer aqui. E hoje nós vamos dar continuidade, na verdade, sobre o assunto que a gente estava falando. Se você não assistiu outro vídeo, vai lá, corre lá e assiste. Sobre que a relacionamentos. gente falou sobre relacionamento. O que a gente falou? Eu não lembro muito bem. Eu também não lembro não, mas é bom o vídeo. É bom, Te galera garanto. curtiu. E nós vamos continuar hoje, nós vamos falar sobre namoro. Quem está namorando aí, levanta a mão. Você não tá namorando, filho? Eu namoro você. Nossa, Continua eterna namorada. E nós vamos falar sobre esse assunto tão polêmico, do pode, não pode, quem eu namoro e assim por delante. Eu não sei por que as pessoas polemizam isso. É tão claro. Não é claro não. Claro que é. Claro que não é. Claro que é. Você vai ver como é. Não é. Se você ficou curioso, fica até o final desse vídeo. Nós vamos falar sobre 3 coisas que vão definir a tua vida com relação ao teu namoro. Aliás, esse é um assunto muito peligroso, porque porque no final do namoro, decidir com quem tu vai casar, quem tu vai passar o resto da tua vida é algo extremamente grave e precisa ser ponderado. Exatamente. E até eu acredito que essa pergunta, caso ou não caso, ela é uma pergunta que é proveniente de outras coisas. Você não vai decidir casar sem antes observar alguns fundamentos que vão dar pra você estrutura pra poder suportar um casamento com aquela pessoa com quem você namorou. Então é isso, nós vamos responder algumas perguntas como tipo, caso com essa pessoa ou não caso? Como saber quem é a pessoa certa pra casar? Eu comecei a namorar a Larissa, pelo amor de Deus, agora só que eu tô com dúvidas, porque essa pessoa tem vários defeitos, tem várias qualidades, eu já não sei mais o que eu quero, não sei se eu vou saber lidar com esses defeitos e assim por diante. Então hoje nós vamos tentar esclarecer um pouquinho a sua mente, beleza? Yeah. Então é o seguinte, primeiro tópico importantíssimo quando se trata de namoro. Na verdade, namoro, inclusive, é uma invenção pela irresponsabilidade do homem e da mulher em relação a assumir os compromissos. Então, para não assumir um compromisso tão grande que é o casamento, cria-se uma pré-etapa que é o namoro, como uma fuga de assumir essa responsabilidade depois do casamento. Aí algumas pessoas podem perguntar, então você quer dizer então que a gente não deva namorar? Não, eu acho que vocês devem namorar dentro do contexto social e cultural que nós vivemos. O namoro, ele é imprescindível para que se tome uma decisão, eu diria, um tanto quanto mais racional e assertiva em relação ao casamento. Porém, você precisa entender que não faz parte do plano original de Deus. É isso aí. Então, primeira coisa que a gente tem que falar, Lipão, muita gente pergunta sobre duração de namoro. Quanto tempo esse namoro precisa durar? Tem um número certo? Não tem um número místico, até por aquilo que a gente falou de que o namoro não é algo bíblico no sentido de a Bíblia dar instrução acerca do namoro. Porém, a Bíblia fala lá em Eclesiastes capítulo 3 que existe tempo para Todas as coisas. Portanto, o namoro ele precisa durar o tempo suficiente aonde você namore e não extrapole limites do namoro. Portanto, o tempo que o namoro deve durar é o tempo em que você consegue sobreviver estando com uma pessoa sem se diluir nela ao ponto de você perder a sua identidade, porque isso é casamento. E até muita gente pergunta assim, eu devo submissão ao meu namorado? Porque a palavra fala que a gente deve submeter ao sacerdote de casa, a pessoa que está casada com a gente como mulher. Lari, eu preciso me submeter a esse namoro, a esse namorado. Não faça isso. Aliás, não dividam contas. Aliás, cuidado com a forma como vocês levam o namoro, porque você já está se comprometendo de uma forma além do aconselhável, coisas para dentro do casamento. E aliás, aqui você já toca no ponto número 2, que vai definir, enfim, aonde você vai chegar com o teu namoro, se você vai casar ou não casar, que é a respeito dos limites. Precisa haver limites claros no teu namoro, para que você não passe desses limites e entre numa dimensão conjugal que não é própria do namoro. E quando você entrar numa dimensão conjugal que é fora do namoro, que não é para o namoro, o que vai acontecer automaticamente é que o namoro vai se tornar um peso, um fardo, vai se
tornar difícil, porque você vai estar colocando sobre ele um peso que na vida namorística não suporta, ela não é capaz de suportar. Por exemplo, muita gente pensa que a relação sexual para o casamento é apenas um capricho divino. Deus olhou e falou: vou sacanear a galera, vou dar desejo sexual, libido para eles que eles possam segurar a bronca até o casamento. Não, Deus não fez isso por conta disso. Deus estabeleceu a relação conjugal para dentro do casamento, porque o casamento é um ambiente seguro para se envolver intimamente a partir da sexualidade de um homem e uma mulher, enfim, vivendo como uma só carne. Portanto, a relação sexual não deve ser vivida dentro do namoro não por um capricho divino, mas por uma questão de condições. Um namoro não tem estrutura para suportar o peso da intimidade proveniente da relação sexual. E não somente da relação sexual. Por exemplo, você citou a questão da submissão. O namoro não tem estrutura para suportar a submissão. O namoro não tem a estrutura para suportar um amor sacrificial. Portanto, o namoro, ele é uma coisa meio que enjambrada pelo ser humano, e por isso o limite do namoro ele é muito curto, e você tem que compreender isso. Enfim, não devem se dormir juntos, vocês não devem se ver muito, vocês não devem extrapolar os limites da autoridade dos seus pais. Quem manda na tua vida enquanto você ainda não é casado é o teu pai, é a tua mãe e vice-versa. Portanto, esses limites precisam ser respeitados, porque senão você não vai ter sucesso no teu casamento. E até em relação a isso, a gente já entra no terceiro e último tópico, com relação ao propósito. Muita gente me pergunta se o namoro é para testar, porque eu inclusive escutei essa semana ainda essa frase: eu preciso testar ele, porque como eu vou saber se é com ele que eu devo casar, né? Qual que é o propósito do namoro? Então, se o namoro é algo novo, então ele deve ter seus propósitos específicos. Até porque você precisa compreender que você não está lidando com um produto, você está lidando com um ser humano. Portanto, diminuir o ser humano a um objeto que você vai testar para ver se te agrada ou não, já foge da origem do relacionamento conjugal, que é o amor sacrificial um pelo outro. Portanto, a questão não é se a pessoa é boa ou não é boa. A questão é se você está disposto a amar essa pessoa até que a morte te separe. Portanto, diz muito mais respeito a você do que propriamente a outra pessoa. Você não está adquirindo um produto, você está se entregando a uma pessoa. É muito mais uma decisão que você tem que tomar do que propriamente um cálculo matemático para chegar-se a uma conclusão se vale a pena ou não vale a pena, se você vai ganhar alguma coisa ou não com aquele relacionamento. Porque se você partir a partir desse princípio, você já entrou no casamento de maneira errada. Você entrou no casamento com um desejo egoísta, interesseiro, e isso não é amor, conforme diz 1 Coríntios capítulo 13. Portanto, nós precisamos voltar à origem do propósito conjugal. Qual é o propósito conjugal? O propósito conjugal é cumprir um chamado de Deus, de dar glória a Ele a partir da sua relação conjugal. Portanto, obviamente que você vai compreender e concordar comigo que é impossível você glorificar a Deus com uma pessoa que não tem compromisso com Ele. Portanto, o jugo desigual, ele simplesmente acaba com a razão do casamento. O casamento, ele existe para a glória de Deus, e uma vez que você não tem um cônjuge que compartilhe desse propósito, dessa razão, dessa missão, você não vai conseguir atingir o propósito do casamento e, portanto, o teu namoro vai ser fracassado. Existe sim um teste que nós temos que fazer no namoro, que é o teste para saber se essa pessoa está no mesmo propósito que você. Eu acho que isso é um teste que você, se não fez antes, deve fazer no namoro, mas eu aconselharia você a fazer antes. Enfim, você saber quem é a pessoa com qual você vai namorar. Porque no namoro fica tudo muito bobo, meio amorzinho pra cá, chuchuzinho pra lá. Acaba se envolvendo emocionalmente ao ponto que você perde a tua razão. Portanto, eu acho que isso é um teste muito importante e que deve ser feito antes mesmo de você namorar, para que namorando você não corra o risco de ser impulsionado por tuas emoções. E você tem que testar esse tipo de coisa, porque assim, a gente fala que namoro é o tempo de você abrir bem os olhos, né? A gente fala, o amor é cego, mas ele tem que ser cego depois que você casou, porque daí depois que você casou, você vai fazer o quê? Escolheu, vai arcar com as consequências da tua escolha. No namoro, abra o olho, abra bem o teu olho para que você escolha da maneira
certa para que você não sofra as consequências. E como a gente começou abrindo esse vídeo, muita gente não quer ser aconselhada durante esse período. Porque olha, porque é bonito, porque ele é legal, porque ele não tem defeitos. Ai, não, ele é ótimo para mim. E aí não aceita conselhos. Mas esses são conselhos primordiais, são conselhos infalíveis para você saber com quem você deve casar. Concordo plenamente. Aproveita Abra isso. o teu olho antes mesmo do namoro para que depois no casamento você possa confiar de olhos fechados. É isso aí. Beijo, beijo, beijo. Falou, Fiquem até a com próxima. Deus.